em nome de Jesus. Boa noite, igreja amada. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Fiquei até ali preocupado e meio emocionado, né? Tiago me promoveu aí, ó. Me promoveu a pastor aí, a responsabilidade fica maior. Às vezes a gente pensa que recebe um cargo na igreja e não, cada cargo aumenta a responsabilidade. Mas com muita alegria que eu venho essa noite aqui para trazer essa palavra. A palavra a gente tem estudado aí, né? O bispo, desde o primeiro dia, convidou toda a igreja para estar ouvindo de manhã e de noite sobre quem é o profeta do mês? Quem? Não, Jeremias foi lá atrás. O bispo foi bem claro. Gerê. A gente vai ter intimidade com ele. Nós já temos a intimidade com esse profeta. Nós estamos estudando a palavra dele. Então, quem é que nós vamos estudar? Gerê, grande Jeremias, um profeta de Deus, um homem que teve uma responsabilidade imensa na geração dele. Todos os profetas tiveram, mas Jeremias e Isaías ali foram talvez que tivessem uma mensagem mais firme, mais incisiva, né? E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre esse tema. A oportunidade vem no arrependimento. A palavra de Deus já diz, de Gênesis e Apocalipse, que nós temos que nos arrepender, amém? E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre arrependimento, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, né? E essa questão do arrependimento realmente é uma oportunidade para todos nós, porque se nós não nos arrependermos, se nós não recebermos Jesus como Senhor e Salvador, e não buscarmos caminhar em santidade com Ele, vai dar ruim. Tem gente que às vezes pensa que é igual um vídeo que tem, né, no YouTube, que fala assim: bom o suficiente. A pessoa chega na frente lá dos anjos de Deus para poder entrar no céu, aí apresenta um currículo vitae maravilhoso, aí eu preguei, eu adorei, eu toquei no louvor, eu fiz doação, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí o anjo pega lá aquele currículo, joga numa balança, aí o ponteiro fala assim, ó, não é bom o suficiente. E de repente vem um cara que ele não tinha um currículo, ele tinha um dossiê, assim, ó, cheio de papel. Aí quando ele bota o negócio assim, caramba, plum. Mas quando vai ver, estava cheio de obras vazias. Não serve. Aí vem aquele cara todo maltrapilho, os anjos olharam assim, esse aí vai dar não. Aí pegaram, currículo maior ainda, botou lá na balança, aí ó, rapaz, tem pecado pra caramba. De repente vem alguém, bate no ombro dele e faz assim, ó, entrega um currículo. Aí os anjos, aí olha assim, caramba, eu não sabia que ele estava com o Senhor. Não, pode, por favor, por aqui. Aquele que estava cheio de pecado, ele tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador. E aqueles pecados foram jogados fora, no mar do esquecimento. E aquele que parecia que não tinha salvação, aquele foi salvo, porque ele se arrependeu. E Jeremias, na época dele, trouxe uma palavra dura para o povo.
Eu espero que a palavra não seja dura. Me perdoem já de imediato, mas aquela palavra era dura porque o povo estava praticando idolatrias. O povo tinha se afastado da presença do Senhor. O povo estava adorando outros deuses, e pior, fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E Jeremias, o nome significa Deus exaltado. Ele tinha uma aliança com Deus que era simbolizada pela fé e pela obediência. Ele orava intercedendo pelo povo, para que o povo pudesse vir a se arrepender. Ele alertou o povo de Judá e de Jerusalém para voltar para Deus. E tem um exemplo dele, que numa intercessão que ele faz pelo povo, Deus chama ele para perto. Deus fala assim, ó, vem comigo, vamos ali na casa do oleiro, que eu quero te mostrar algo. E aí eu queria convidar toda a igreja a abrir a sua Bíblia lá em Jeremias, em Jerê, no capítulo 18. E olha o que ele diz. Na casa do oleiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei, e não trarei sobre ela desgraça que eu tinha planejado. Até aqui por enquanto. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Deus amado, Deus querido, eis aqui o teu povo, Pai. Ninguém aqui veio ouvir o homem falar, ninguém veio aqui ouvir o Jefferson falar. Todos vieram, Senhor, ouvir a tua voz. Por isso, Deus, nós clamamos a ti, Senhor. Fala, Senhor, fala que os teus servos, que a tua igreja estão ouvindo, estão com os ouvidos abertos para ouvir a tua palavra, Senhor. Que nessa noite estejam corações impactados, corações arrependidos, corações transformados por ti, corações segundo o seu coração, Pai. Pai, corações alinhados com a tua palavra, com os teus propósitos. E que na tua casa haja salvação, Pai. E que a tua palavra, Senhor, vá e alcance ao fim para qual está sendo lançada, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, Jeremias, ele é convidado por Deus para ir à casa do oleiro. E lá ele observa o que o oleiro está falando, o que o oleiro está fazendo. O oleiro está ali trabalhando, né? Ele vai trabalhando o barro, e às vezes se não trabalhar direito, aquilo desfaz. Aí ele vai de novo, água, barro, ali na roda, e vai fazendo o molde com a mão até ele conseguir o formato que ele quer. Após isso, ele deixa secar um pouco e depois leva aquele vaso ao forno, para que a argila, né, ela torne-se mais resistente. Mas o Senhor falou aqui, no verso 8: se a nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, ou seja, se a nação se arrepender,
ele não trará o juízo. Essa foi a advertência que Jeremias levou para Jerusalém. Porém, aquele povo estava com o coração tão endurecido que eles acabaram sofrendo o juízo de Deus. Ficaram 70 anos no exílio. E nós temos aprendido em todas as palavras que têm sido pregadas aqui, a importância do arrependimento. E hoje eu quero falar mais a fundo com vocês sobre o que é arrependimento. Arrependimento é uma decisão, é uma mudança de pensamento, de atitude, de estilo de vida, espiritual, material. O arrependimento, ele depende também de uma ação de Deus. Porque se nós não tivermos fé em Deus, o que a gente fez foi, olha, eu só tenho aqui um remorso, isso aqui, eu errei nada, isso aqui, talvez é um olhar aqui, acha que é erro, mas eu acho que não é. Mas a gente não tem achismo diante de Deus. A palavra de Deus já nos diz o que é o certo e o que é o errado. Nós temos, em toda a palavra, bênçãos maravilhosas pela obediência. Eu trouxe mês passado aqui uma palavra sobre obediência. E obedecer é muito melhor do que sacrificar. E o que Deus quer de nós é a obediência. O pior pecado para Deus, e não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas um outro pecado que Deus abomina muito também é a desobediência. Porque quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós entramos numa linha tênue com a rebeldia. E aí, quando entra na rebeldia, fica mais próximo de blasfemar contra o Espírito Santo. Mas o que é o arrependimento? Mateus 3, no versículo 2. Mateus 3, verso 2. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Não, perdão, é só o 2. Ele dizia, João Batista: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Pula para Mateus 4,17. Olha o que Jesus fala. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Agora vamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então aqui nós temos exemplos do que é o arrependimento. O arrependimento é você clamar a Deus e dizer para Ele: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais esse pecado. E pecado, ele tem nome e tem sobrenome. Então, muitas vezes, quando você orar ao Senhor, clamando a Ele, para que Ele tire esse pecado, fale o nome do pecado. Senhor, eu não aguento mais com pornografia. Senhor, eu não aguento mais com mentira. Senhor, eu não aguento mais em falar palavrão. Senhor, eu não aguento mais em ficar difamando as pessoas. Pecado tem nome e sobrenome. É você buscar
E o arrependimento é você buscar fazer tudo que agrada a Deus. Pastora Vânia, foi nossa pastora lá na igreja do Fonseca. Ela falava muito assim: se você quer saber, né, se uma coisa é pecado ou não, principalmente os jovens falavam muito: ah, pastor, não tem nada a ver, a gente está aqui na igreja, mas a gente pode ir ali na festinha, pode ir ali na boate, pode ir ali no pagode. E ela falava: pode, mas antes de você ir para qualquer lugar, faça a seguinte pergunta: no meu lugar, o que Jesus faria? Muitas pessoas do mundo vão falar: ah, mas Deus vai. Deus não é amor, Ele não pode ir lá no pagode? Eu tenho certeza que Ele iria, absoluta, mas não para curtir o pagode. Ele iria lá para evangelizar. Se você está indo no pagode, na boate, nas raves da vida, se você está indo lá para evangelizar, amém, revista-se da armadura e vá. É um chamado de Deus na sua vida? Amém, glória a Deus. Agora, se você está indo lá para curtir, alguma coisa está errada. A palavra-chave para acessar o reino de Deus é arrependimento. Mas por que eu devo me arrepender? Ora, Romanos 3, 23. Diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei de Deus, os mandamentos do Senhor, é um parâmetro, ou seja, eu não posso ultrapassar isso aqui que ele disse para mim, porque a partir do momento que eu ultrapasso, eu estou pecando. Vamos trazer para o nosso campo, mundo material. O Código Penal diz: se eu matar uma pessoa, eu vou responder criminalmente, certo? A lei de Deus também diz: não matarás. Então, quando eu ultrapasso aquilo que uma lei está dizendo, eu estou à margem da lei, eu estou fora da lei. Então eu cometi um crime aqui no mundo material. No mundo espiritual, se eu ultrapasso a lei de Deus, eu cometi também um crime contra Deus, uma desobediência, ou seja, eu cometi um pecado contra a palavra de Deus. Então, se eu erro contra Deus, se eu peco contra Deus, eu tenho que buscar o quê? A reconciliação, porque o pecado ele gera a morte espiritual. O pecado gera o afastamento, a perda da comunhão, morte física e espiritual, dores e sofrimentos, o afastamento de Deus. A Bíblia afirma: todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. O pecado entrou no mundo através de um homem, Adão, e nos fez todos pecadores. Romanos 5, verso 12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Deus, desde lá de Adão, já providenciou a nossa salvação e a nossa redenção. Olha o que ele diz lá no verso 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim por meio
da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Quem é esse homem? Alguém conhece? Alguém já ouviu falar? E a igreja foi arrebatada. Eu fiquei... Vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Eu sou o e ninguém a não ser. Quem é esse? Glória a Deus, a igreja ainda está aqui. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso? Não é para mim não, o aplauso é para Ele. Ele é o único caminho. Deus já providenciou a nossa redenção. Repete assim comigo: pecado. Não, mas repete assim com força de Arena Jovem. Assim, Arena Jovem, Arena Teen. Arena Teen assim, ó. Arena Teen fala assim, ó. Pecado, eu não te quero mais. Eu me arrependo e peço perdão. Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aplaude esse Deus maravilhoso. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. É Ele que perdoa. Jesus é o Cordeiro de Deus. Consequências do arrependimento genuíno. Vamos voltar para Jerê? 18. Lá no verso 8. A partir do verso 8. E se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. 9. Se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e ele fizer o que é mal aos meus olhos e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. Agora, portanto, ao povo de Judá e seus habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, convertam-se agora, cada um do seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e suas ações. Não, só até aí. Deus, Ele não entende pecado. Às vezes a gente quer dar desculpa. Ah, Senhor, foi só uma mentirinha branca ali e tal. Ah, Senhor, foi só um palavrãozinho. Ah, não, foi só uma mentirinha. Não, não, foi mal, Senhor. O Senhor entende, né? Deus não entende pecado. Desculpa. Não posso mentir para vocês. Agora, Deus perdoa pecado. Deus perdoa o pecador genuinamente arrependido. E Ele tem um prazer enorme quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. É como um pai. Aqueles que são pai vão me entender. Quando o seu filho faz uma malcriação, você castiga, às vezes dá uma palmada, bota no cantinho do pensamento, e a criança fica ali doida para sair, você não, vai ficar aí. De repente ela fala assim: papai, me desculpa, me perdoa. Aquilo quebra o nosso coração de pai e de mãe. Aí você fala assim: tá bom, vem cá, meu filho. Aí o que o filho faz muitas vezes? Dá um abraço. Eu não vou fazer mais isso não. Tá bom, ó, não pode fazer isso que é errado. 2 horas depois, o abençoado faz tudo de novo. Aí você disse que... Gente, Deus é um paizão para nós. Cada vez que nós erramos e pedimos perdão, Ele está pronto para nos perdoar. Mas tem limite, tem um tempo. Sabe? Ele sabe que nós não somos perfeitos.
não tenha dúvida. E não seremos perfeitos. O dia que qualquer um de nós formos perfeitos, segundo o olhar de Deus, vai ser arrebatado. Só tiveram 2 que foram arrebatados sem passar pela morte: Enoque e Elias. E olha, Enoque era assim com Deus. Deus já fez logo, vamos embora. Elias ainda tinha de vez em quando dava uma rabiada lá e tal. Mas homem segundo o coração de Deus. Olha o que Deus diz lá em Romanos 5, no verso 19. Assim como por meio da desobediência. Esse eu já li com vocês. Jesus trouxe a obediência. Vai para 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar da injustiça. Ou seja, Deus perdoa pecado. Ele não entende pecado. E mais, Ele joga fora. Miqueias 7,19. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e lançarás todos os nossos pecados nas... Lê comigo esse final aqui, ó. Vai lançar os nossos pecados nas... Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que dos seus pecados já não se lembra. Quem pode dar um glória a Deus aí? Deus nos ama incondicionalmente. Não entende pecado, mas perdoa pecado. Ele anseia em nos perdoar quando nós nos arrependemos genuinamente, ou seja, com um coração completamente quebrantado e entregue a Ele. Muitas vezes a gente acha que, vou ficar aqui chorando, ai Deus, esquece. Deus não está preocupado com o teu choro, Ele está preocupado com o seu arrependimento, Ele está preocupado com a sua salvação, porque o choro pode ser um choro de remorso, mas não de arrependimento. O choro de remorso é aquele choro xoxo, lágrimas de crocodilo. Chorei aqui, daqui a pouco está tudo certo. Volto, continuo fazendo as mesmas coisas. Mas agora um arrependimento genuíno, não. O arrependimento genuíno, ele joga fora, ele se esquece daquilo. Se uma pessoa erra com você, e você diz que perdoa aquela pessoa, se você perdoou verdadeiramente, o significado é: eu sei o que Patrick fez contra mim, mas aquilo que ele fez contra mim já não me traz dor, porque eu já liberei o perdão para ele. Mas eu sei o que ele fez contra mim. Com Deus é diferente. Nós vimos aqui, Ele esquece, Ele joga fora, Ele apaga. Ou seja, até aqui eu pequei, me arrependi genuinamente, Deus me perdoou, Ele apagou o meu passado, é daqui para frente. Pequei de novo, quartel, meia volta vou ver, volta para Deus, se arrepende. Não há outra alternativa. Dá o braço a uma senhorinha para atravessar a rua ali no sinal, isso é uma boa ação. Alguém caiu, se machucou, você pegou, socorreu, levou até o hospital, isso é uma boa ação. Isso não traz salvação. O que traz salvação é arrependimento de pecados e confissão
de Jesus como Senhor e Salvador. Nós, por sermos salvos, nós fazemos todas essas boas ações e outras mais ainda. Mas nós não fazemos boas ações para alcançar a salvação. Porque a salvação é somente através de, que é o único ninguém vem a não ser por glória a Deus. Sérgio Luiz, não escute eu pregar assim, senão ele vai botar no Instituto Bíblico Dominical. Vai botar na escola bíblica para dar aula de novo. Brincadeira. Aqui em Jeremias, Deus está dando esse exemplo, essa oportunidade. Deus está mostrando para Jeremias, olha, esse povo, ele é pecador. Então Jeremias, olha aqui, ó, como é o oleiro. Se o oleiro trabalha esse barro, por que que eu, que sou o Criador de tudo, não posso trabalhá-los? Deus traz restauração, comunhão, redenção, relacionamento. Consequências da falta do arrependimento. Jeremias 18, a partir do verso 11. Já lemos também, perdão. Ou seja, a falta do arrependimento traz juízo de Deus, traz o desamparo, a entrega aos inimigos, rejeição à ordem, à palavra, rebeldia, maldições, morte eterna, ausência de Deus. E às vezes a gente não gosta de falar de maldição, porque quando a gente fala sobre maldições, as pessoas começam a regredir algumas vezes com aquele pensamento: mas Deus é mau, Deus castiga. Não, gente, Deus não castiga. Deus nos dá oportunidades e cada vez mais oportunidades. Porém, se nós não nos arrependermos, nós não seremos salvos. Os sinais estão claros. Todos nós, todos os dias temos que nos arrepender e pedir perdão a Deus. Jesus está voltando. Nós estamos vendo sinais que Ele já alertou para todos nós. O dia e a hora, ninguém sabe, só o Pai sabe. Mas se nós não estivermos preparados como igreja, a igreja vai ficar para trás. Jeremias estava alertando um povo exatamente por isso. E aquele povo começou a idolatrar os outros deuses, começaram a fazer práticas repugnantes, ofertar seus filhos em sacrifício, queimando crianças vivas. Hoje tem uma pauta sobre aborto. Meu corpo, minhas regras. O que é o aborto, senão uma oferta de sacrifício a um Deus maldito, não ao nosso Deus. Lá eles ofertavam, eles matavam as crianças. Tem um vale em Jerusalém que era chamado Vale da Matança, porque ali eles tocavam tambores tão alto para abafar o som do choro das crianças que eram lançadas vivas no fogo, em oferta a Baal, em oferta a Moloque, deuses horripilantes. E qual é a pauta que a gente tem ouvido? É sério, gente. Aquele povo sofreu o juízo de Deus. Deus, Ele fica ali em todo tempo. Ele manda seus profetas, Ele manda os seus anjos, Ele manda os pregadores, aqueles que anunciam a palavra. Alerte o povo, arrependam-se, senão não verão o reino dos céus. Jonas pregou, não queria pregar para um país cheio de terroristas.
no fim, acabou pregando. Sabe qual foi a pregação de Jonas? Ele passou no meio da cidade e falou assim: ó, arrependa-se que vai acabar o mundo amanhã. Arrependa, se você não se arrepender, vai acabar o mundo amanhã. Ó, Deus vai tacar fogo do céu e vai morrer todo mundo. E subiu para o monte e ficou lá de camarote. Bom, Deus, já dei a sua mensagem, agora eu vou ficar aqui esperando você acabar com o mundo. Acabar com aquele povo terrorista. Sabe o que o povo de Nínive fez? Todos terroristas, todos se arrependeram. Vestiram vestes de lamento, pó, joelho dobrado e pediram perdão a Deus. Sabe o que Deus fez? Perdoou. Porque Deus não quer juízo. Deus não quer maldição. Mas se nós não nos arrependermos, e isso não quer dizer, eu sou frequentador de igreja e estou salvo. Não. Nós estamos aqui reunidos para nos alimentarmos da palavra de Deus. A salvação, ela é individual e está ao alcance de todos, sem exceção. Era isso que Jeremias estava anunciando e o povo não quis ouvi-lo. Aquele povo passou por uma guerra violenta, onde a grande maioria foi morta à espada, os sobreviventes levados para um exílio de 70 anos. Alguns que conseguiram se esconder ficaram numa cidade que não tinha água, que não tinha comida, se alimentando daqueles que estavam mortos. Às vezes, a mensagem parece dura, mas essa mensagem de arrependimento vocês viram aqui, lá em Mateus 4:17. Depois que Jesus foi batizado, louvor pode vir. Depois que Jesus foi batizado e começou a pregar, a primeira pregação dele, muitos dizem que foi um milagre. Não, a primeira pregação de Jesus foi: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Às vezes a gente se pergunta: poxa, mas se está pregando desde lá de trás e não chegou, então tem tempo. Quando essa palavra alcançar aos confins da terra e todos conhecerem o Evangelho, ele volta. Hoje nós temos a internet. Essa palavra está indo cada vez mais longe. Os sinais estão aí. É hora de nos arrependermos. Queria convidar você a ficar de pé. Fechar seus olhos. Enquanto